O verdadeiro Lenin, quinta parte. Nação saqueada. Durante as 2 primeiras décadas, após a Revolução Comunista, a Rússia foi impiedosamente saqueada. Mas esse roubo não foi algo caótico, como mostram os filmes sobre a Revolução Russa. Nunca houve uma turba enraivecida que destruía o luxuoso palácio dos czares. O povo nunca participou dos roubos. Eram apenas mais uma vítima deles. A pilhagem na Rússia foi algo organizado e sistemático. Apenas a elite bolchevique, banqueiros e empresários internacionais poderiam participar. Durante o assalto ao Palácio de Inverno pelos bolcheviques, na noite entre 25 e 26 de outubro de 1917, nada foi roubado. Isto é o que relatou o jornalista norte-americano John Reed, que presenciou o exato momento da invasão. Além disso, vários aposentos do palácio foram fotografados como prova de que nada foi avariado. John Reed diz que após os bolcheviques chegarem ao Palácio de Inverno, todas as entradas foram bloqueadas pela guarda. A partir daquele momento, todos os bens do país estavam nas mãos de uma pequena elite revolucionária. Mesmo os 200 anos de invasão mongol não teria qualquer comparação com o que aconteceu na Rússia após 7 anos de governo de Lenin. A esmagadora maioria dos intelectuais russos desapareceu, morreu ou fugiu do terror no país. Muitos milhões de pessoas abandonaram suas casas destruídas pelo caos. A guerra e a fome foram espalhadas por todo o país. O proletariado pré-revolucionário foi completamente destruído. Os líderes agrários foram mortos ou fugiram. A economia entrou em colapso. A mais poderosa frota fluvial do mundo foi perdida. O orgulho russo, suas ferrovias foram destruídas. As igrejas demolidas elevaram-se entre suas cinzas como um monumento a uma civilização perdida. A Rússia tornou-se um campo coberto de ossos. Tudo foi saqueado e pilhado. Todos tinham seus bolsos revirados, vivos e mortos. A grande farsa da Revolução Mundial foi praticamente concluída. Não há números que poderiam, de alguma forma, trazer o resultado financeiro deste evento. Todo o tesouro nacional de um enorme e rico país chamado Rússia foi transformado em lingotes. E os bolcheviques não tardariam em dilapidar a maior reserva de ouro do mundo. Como podemos ver na imagem na tela, a Rússia imperial não só tinha a maior reserva de ouro do mundo, mas também foi a maior da história do país desde a morte do império até os dias atuais. Todo esse ouro, junto a outros recursos naturais,
foram entregues de mão beijadas aos estrangeiros. Primeiramente, os bolcheviques usaram esses recursos para pagar seus débitos com os alemães, que patrocinaram a Revolução de Outubro e forneceram soldados aos bolcheviques. Só para isso foram fornecidas 345 toneladas de ouro puro, sem contar milhares de toneladas de alimentos e minérios. Os bolchevistas também foram obrigados a comprar a condescendência e cumplicidade dos países da Entente, pois Lenin não teria condições de lutar com 3 nações. Assim, em dezembro de 1922, a NEP transformou a Revolução Mundial em um enorme mercado de pulgas. Mas os velhos bolcheviques não protestaram contra isso. Agora estavam atolados em luxo, estavam interessados nos títulos imobiliários e de ações nos países capitalistas. O grande saque comunista inundou os mercados mundiais de ouro, chegando a provocar uma forte queda nos preços do metal. O partido bolchevique tomou decisões nefastas e agora poderia ser chamado de o Partido do Diabo Amarelo, como afirmava o jornal inglês The Guardian, em março de 1923. O jornal Time escreveu: os socialistas de esquerda compraram 2 prédios de 6 andares no centro de Londres, em um leilão, pelo preço de 6 milhões de libras. Gastaram 4 milhões de libras para a instalação de um grandioso monumento para Karl Marx, em seu lugar de sepultamento. Dizem que os bolcheviques em Moscou, para gastar tanto dinheiro, confiscaram ostensivamente a igreja. Apenas agora estamos começando a entender por que um país rico como a Rússia foi destruído. Só para os Estados Unidos foram enviados em um navio 216 caixas de ouro. Além disso, a Rússia possuía praticamente todos os tipos de minerais. O país ocupa uma posição de liderança em reservas comprovadas de carvão, ferro, manganês, bauxita, cobre, chumbo, níquel, tungstênio, diamantes, ouro, grandes reservas de petróleo, gás natural e etc. De acordo com os relatórios dos diplomatas, nos círculos dirigentes da Inglaterra, a Revolução foi saudada com alegria. Lloyd George, tendo tomado conhecimento da disposição do imperador, disse: um dos objetivos da guerra é agora alcançado. Thompson, em seu memorando a Lloyd George, escreveu: a Rússia logo se tornará o maior troféu militar que o mundo já conheceu. Esse troféu veio em forma de concessões. Para roubar essas riquezas, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França se aproveitaram da fragilidade do recém-formado Estado Soviético, pois sabiam que os bolcheviques não suportariam um conflito armado com 3 potências. Portanto, Lenin só tinha 2 opções: entregar seu posto ou entregar o país. Assim, ele optou pela segunda opção, entregar o país. Assim, em março de 1922, o governo soviético foi obrigado a assinar um acordo pelo qual forneceria a maior parte de seus recursos naturais e empresas em concessão ao capital estrangeiro. Concessões da extração de petróleo, gás, ouro, bauxita, amianto, carvão e outros foram dados aos americanos e ingleses. Fora concessões de exploração de pesca, caça e extração de madeira. Deste modo, a Rússia se tornou uma colônia, um mercado cativo
monopolizado por grandes empresários como Armand Hammer, Siemens e Standard Oil. A carência tecnológica resultante do modo de produção comunista fez que o país se rastejasse às nações ocidentais. Fortunas foram criadas por meio da destruição de um dos maiores impérios da história da humanidade, que se estendia por 3 continentes. Como Armand Hammer gostava de repetir, tornar-se um milionário não é difícil, apenas espera pela revolução na Rússia. Para que os falsos aliados pudessem saquear tanto a Rússia como a Alemanha, o mecanismo era simples. Os bolcheviques tinham de pagar aos alemães que patrocinaram a Revolução Russa e forneceram um trem selado para que Lenin retornasse à Rússia, e os alemães tinham que pagar pesadas indenizações de guerra à Inglaterra, França e Estados Unidos. As riquezas da Rússia fluíam da Alemanha para as nações ocidentais. Assim, por meio de bancos suecos, a maior reserva de ouro e diamantes do mundo fluíam legalmente para o Ocidente, usando em seus lingotes o selo sueco. Só o banqueiro sueco Olof Asberg, em matéria de lavagem de dinheiro, levantou sozinho a soma de 20 bilhões de dólares, em valor comparável ao atual. Muito mais do que a produção combinada de todos os banqueiros da Suíça no processamento do saque do ouro nazista durante a Segunda Guerra. O mais impressionante de tudo foi verificar que muitos dos principais estrangeiros, financiadores do genocídio dos bolcheviques, não foram criminalizados pela história. Algo estranho, se considerarmos as insistentes reprimendas aplicadas aos bancos suíços por sua participação na lavagem de ouro nazista. Além das riquezas minerais, as nações ocidentais também cobiçavam os tesouros históricos, que foram roubados pelos bolcheviques. Foram roubadas pinturas de antigos mestres europeus, ícones ortodoxos, móveis, prataria, porcelana, objetos de cristal, artefatos de prata e bronze, livros antigos, curiosidades arqueológicas nativas da Rússia antiga. Em outubro de 1920, Lenin assinou um decreto legalizando a venda de antiguidades no exterior. Em Paris, Londres e Florença foram organizados os primeiros leilões. Isso causou um terrível escândalo, pois muitos sabiam quais eram os verdadeiros proprietários dos itens leiloados. Também sabiam que seus antigos proprietários foram roubados. No entanto, ninguém poderia redigir documento nenhum para provar a ilegalidade da venda das tais antiguidades. Graças aos preços baixos e à singularidade dos objetos expostos, os leilões tiveram grande sucesso e prometiam lucros fantásticos. Centenas de empresas se apressaram em ofertar cooperação no assalto de Lenin. Por esta altura, o número de bens confiscados era de milhares de toneladas. O que imediatamente chamou a atenção para todos os envolvidos nas transações é o fato que o dinheiro proveniente dos leilões vinha de contas em bancos na Europa e América. O comércio russo de antiguidades tomou uma escala mundial. Um relatório publicado em setembro gabou-se de que o governo já havia vendido 6,6 bilhões de rublos em saques da igreja. Só o comércio britânico em Moscou comprou meia tonelada de ouro e 550 toneladas de pratas roubadas da igreja.
Em 1928 ocorreu as primeiras grandes vendas soviéticas de pinturas e esculturas de antigos mestres europeus. Catálogos de leilões foram distribuídos em Londres, Paris, Viena e Nova York. O primeiro grande leilão de mestres antigos incluía 450 pinturas de artistas italianos, holandeses e franceses das escolas do século XV e XVIII. Embora as vendas trouxessem ações judiciais por imigrantes russos em Berlim, a importância do leilão foi grande. Com tal atitude de laissez-faire para que as vendas da pilhagem bolchevique, não é de se estranhar que o próprio governo britânico comprou o único e mais famoso artigo roubado, uma Bíblia do século IV, comprada pelo Museu Britânico em 1931 por 100 mil libras. A famosa tiara de diamantes da Imperatriz Alexandra foi parar na cabeça da rainha britânica Elizabeth II. Também não podemos esquecer que até o patrimônio do proletariado foi concedido a grandes capitalistas estrangeiros. A Putilov, que havia sido a maior e mais famosa empresa czarista e também considerada uma das maiores fábricas da Europa, foi cedida à Ford Motor Company. 32 plantas da indústria elétrica pré-revolucionária foram concedidas a grandes trustes, como a General Electric Company e a Companhia Sueca de Eletricidade e a Siemens. Na mesma época, Lenin declarou uma guerra e impiedosa luta contra os artesãos e todas as indústrias artesanais. Ele criou o rótulo burguesia camponesa aos artesãos e afirmou que eram a base da empresa e produção capitalistas. Os policiais pegavam a mercadoria desses mestres talentosos e os enviaram para as prisões e campos. Enquanto isso, Lenin bajulava e entregava concessões a mega empresários estrangeiros. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.